Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Lapidari. Hoje estamos aqui com a presença ilustre de Silvane Castro. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que massa, muito bom receber você aqui. Vai ser um prazer conversar com você hoje. E Sil, o tema da sua palestra hoje aqui no evento foi sobre empreender na educação. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua jornada, do começo que você teve empreendendo nesse ramo da educação mesmo. Sim, muito legal. Primeiro, fiquei muito feliz assim, com a escolha do tema, porque eu abri a palestra falando que, pela primeira vez, eu estava falando de um tema que eu sou e não apenas que eu sei. Uhum. Porque, geralmente, né, por eu falar de tema de gestão de clínicas médicas, eu sempre falo de uma disciplina, né, ali sobre gestão. E hoje eu pude contar um pouquinho mais sobre a minha história e os desafios que eu também passei, né, como empreendedora, na área de consultoria em gestão para clínicas, e também de algumas crenças que eu mesma, né, tive que superar. Uma delas é porque eu sou filha de professores e na minha infância eu dizia que eu não seria professora. Sério? Sério. E aí, então, eu tive que alcançar um certo nível de experiência e maturidade para entender que a educação ela era transversal a tudo que eu fazia. Porque o processo de consultoria, ele é um processo educacional. Sim, com certeza. A gente está educando um médico sobre algo que ele não sabe. Sobre gestão, seja financeira, seja gestão de pessoas, marketing, vendas. Sim. Então, a educação sempre esteve presente. Então, isso foi uma quebra, né, de paradigma para aquela criança, né, que dizia que não seria professora, educadora. E depois, especialmente ali no período da pandemia, eu vivenciei um desafio muito grande, porque meu processo todo de consultoria, de trabalho, ele era presencial. Então, eu tinha uma agenda de 6 meses para frente de viagens, foi tudo a zero. E em questão de 20 dias, eu tive que me reinventar e lancei meu primeiro curso online, com 4 aulas. Você já tinha audiência nessa época? Então, eu criei a audiência em 20 dias ali na rede social. Era Instagram? Com o Instagram, justamente ajudando o médico, aquela angústia que ele estava vivendo da clínica fechada. Então, eles até diziam que aquele momento ali era sagrado, porque todos os dias a gente entrava ao vivo, né, nesse período ali do primeiro lockdown, dos primeiros 30 dias, e eles falavam que aquilo era um momento de terapia deles, assim, porque aquilo trazia conforto no sentido de orientação do que eles tinham que fazer, e a gente tinha uma entrega muito genuína, assim, uma entrega grande, sabe, assim, com profundidade. Não era porque era gratuito que era raso. Eu tinha uma entrega muito profunda. Sim. Então, quando eu abri o meu primeiro carrinho, né, a gente entrou em lockdown no dia 20 de março, nós abrimos nosso primeiro carrinho com 4 aulas no dia 20 de abril, nós batemos recorde, sabe, de vendas, de tudo, porque era pertinente, mas porque a gente também teve essa entrega muito genuína. E também tinha um histórico, né, assim, do ao vivo, do presencial, que era, digamos, sempre foi o meu core. Sim. Então, esses foram desafios vencidos e um grande aprendizado. E ali, então, eu já tinha eventos que a gente já fazia de formação médica, sempre ao vivo, presencial. Mas ali eu acho que chancelou, sabe, assim, a condição de ser uma educadora. Acho que o online, ele trouxe pra gente essa chancela. E como é que você enxerga o futuro dessa entrega na educação? Ontem a gente teve uma palestra muito interessante da Karina, e ela falou muito sobre o modelo de ensino síncrono, assíncrono, e a gente conseguiu ter uma visão muito mais ampla da educação de fato. Como é que você enxerga esses modelos de entrega para os próximos anos? Eu vejo que eles não são nem o futuro, eles são uma realidade, né? Da gente combinar modelos para poder gerar mais opções para os nossos alunos, porque a gente está falando de uma diversidade de perfis comportamentais, de expectativas. Então, você associar modelos online com o presencial, né, dentro de um formato híbrido, você desenvolver experiências dentro do seu processo educacional, é uma realidade. Sim. Né? Eu penso que o que vem aí para o futuro é a criatividade, é como que a gente consegue se diferenciar, se tornar mais atrativo, gerar mais conexão com o aluno e tornar o seu produto de maior valor agregado. Né? Porque são essas experiências e os depoimentos de transformações que, na verdade, vão trazer essa percepção de valor. Sim. Sil, como é que você chegou no meio médico, a educação para médicos, né? Em clínicas, a gestão, como tudo isso chegou na sua vida? Foi um processo semi-intencional. Por que semi? Porque quando eu estava na graduação, eu sou formada em administração em marketing.
eu escolhi a indústria farmacêutica para atuar. Eu queria atuar na indústria farmacêutica. E aí eu entrei na indústria farmacêutica, na área de marketing, então isso me trouxe um aprendizado muito grande sobre o mercado em si, em especial sobre a parte até comercial. No entanto, quem é empreendedor, né, eu falo assim, o propósito nos encontra. Então, eu tanto tinha a parte de educação na veia, por essa questão, né, da familiar, mas também o empreendedorismo estava em mim. E aí, esse eu não sei de onde surgiu, porque meus pais não são empreendedores, tá? Esse veio de algum outro lugar. Ambição, talvez. Vontade de crescer, É uma chama que a gente não sabe explicar de onde vem, né? Não sei mas explicar, as coisas acontecem, o quebra-cabeça vai se encaixando, né? E eu resolvi dar atenção, né, a essa vozinha. Então, eu estava na indústria, eu resolvi empreender. E aí eu fui empreender em algo que me satisfazia, que era o ramo da beleza. Então, o laser, ele estava começando no Brasil. Então, tinha um formato ainda iniciando, que era de locação de tecnologias para médicos. Então, por eu escolher esse nicho para empreender, eu comecei a me conectar com o médico. Então, essa conexão ela não foi intencional. Entrar na área da saúde foi, mas essa conexão não foi intencional. E aí, então, foi onde eu criei a ponte entre gestão e medicina, porque eu via que o meu conhecimento ele poderia ser útil para aquele meu cliente que consumiu o meu produto, que era a tecnologia. Porque para ele girar a máquina, ele precisava precificar bem, ele precisava ter uma secretária bem treinada, ele também precisava treinar a parte técnica. Então, o diferencial do nosso negócio era oferecer educação. Então, o Centro de Capacitação Médica, eu tenho desde 2006. Uhum. Então, a educação ela foi se somando. A educação veio para mim como sendo o diferencial do meu business. Uhum. E hoje ela se tornou também um business, né? Ela começou como sendo diferencial, hoje ela é um business. Mas foi dessa forma. Então, eu optei por entrar na área da saúde e organicamente me conectei com o médico, me identifiquei. Eu vi aqui alguns desafios que as pessoas às vezes tinham de acessar médico, de conversar com o médico, fazer o médico entender a sua mensagem. Eu já não tinha tanto. Aí eu acho que entra um pouco de soft skills mesmo, né? A habilidade de se comunicar, de se conectar. Então aí eu acho que já entra uma questão de perfil. Com certeza. E quais foram os principais desafios, erros? Eu gosto muito de olhar para os erros que a pessoa teve. Porque, pelo menos para mim, eu aprendo muito mais do que nos acertos. Porque assim eu aprendo de forma mais incisiva do que não fazer. Sim. Dos erros para não cometer. Então, quais foram esses principais erros? Olha, alguns, tá? Alguns, vários. O primeiro deles, eu falo que às vezes a gente, por ter um perfil de pioneirismo, a gente paga o preço do pioneirismo. Então, eu já fiz investimentos em tecnologias que demoraram alguns anos para vingar, sabe? E aí você coloca o dinheiro na frente, aí você fica, né, com aquele retorno super esticado, às vezes falta fôlego para sua empresa, você poderia ter investido em algo com giro mais rápido, mas sempre assim, tentando trazer o diferente, o melhor, às vezes você paga o preço do pioneirismo. Então, isso já aconteceu comigo. Outra questão importante, diversificar demais. Já teve um momento em que eu tinha 3 frentes ao mesmo tempo. E eu vi que enxugando 2, eu ia colocar foco mais no meu negócio, no meu core business, e isso ia me ajudar a crescer. E, de fato, eu fiz isso, enxuguei, vendi empresa, me concentrei naquilo que era o meu principal. Então, quem foca, expande. E um negócio pontual assim que eu fiz, um aprendizado que eu tive por conta disso, foi investir ou atuar em áreas do meu domínio. E quem me ensinou isso foi um projeto que eu entrei de boa fé, que foi investir no desenvolvimento de um software de gestão para clínicas, porque era uma necessidade do meu cliente. E como eu conhecia, eu dominava todo o processo, falei assim, olha, então é uma necessidade, eu domino o processo, vou chamar aqui alguns programadores para poder fazer, vai dar tudo certo. Não. Porque quando você não domina uma área, se você realmente não acerta a mão, sabe, no projeto, você não acerta a mão nas pessoas, o projeto não dá certo. Então, esse foi um super aprendizado. Então, hoje, eu até falo assim, lá na minha empresa, eu posso não estar no operacional de tudo, mas se eu perco uma pessoa ali, naquela função, eu sei fazer, sabe? Isso é muito importante. Muito. Isso é muito importante. Até mesmo que não precise ser você fazendo,
mas também para saber delegar da forma certa. Hoje E o líder, ele é o melhor líder, né? Quando ele é exemplo e quando ele sabe criticar o trabalho. Exato. Ele tem uma referência, né? Por conhecimento e vivência. Mas não Ele adianta sabe também as dores criticar. que a pessoa tá passando ali também, porque ele sabe fazer aquilo, então ele sabe Exato. as dores e as dificuldades. Sim. Criticar e reconhecer, né? E também não adianta criticar, mas sem saber os princípios daquilo. Então, por exemplo, digamos que hoje você seja uma líder e você não entenda absolutamente nada de tráfego pago. Você nunca subiu tráfego na vida, você não sabe nem o que é uma métrica. Perfeito. E aí chega o gestor de tráfego e apresenta pra você e você começa a criticar. Não, mas tá muito caro, não sei o quê. Só que você não entende nada daquilo. Então você não consegue dar um feedback assertivo pra isso. Então eu acredito que o essencial é você pelo menos saber os princípios de cada uma das coisas. Você não precisa ser expert Nossa, em nada, concordo mas saber os princípios. 100%. E como é que foi? A gente falou aqui de educação e tudo mais, mas você também comentou o papel, a importância das redes sociais nesse seu processo de escala, digamos assim, de ter mais cursos e tudo mais. Queria que você comentasse um pouco as dificuldades agora que você enfrentou nas redes sociais. Como é que você faz para se organizar para produzir conteúdo e tudo mais? O principal desafio é ter o tempo, né? E também estar comprometido com o processo. Eu lembro que quando a gente começou a voltar às atividades de consultoria, eu já estava com o processo, então, de educação digital em andamento. E como empreendedor, às vezes a gente acaba fazendo jornadas duplas e triplas, né? Sim. E isso me trouxe realmente um nível de exaustão muito grande, porque eu tive que retomar o meu serviço, eu tinha contratos a serem entregues de consultoria, mas eu já tinha dado start nesse processo de lançamento digital, de produção de conteúdo. Então, isso me levou realmente a um estado de exaustão. Então, eu tive um desafio aí de procurar equilibrar esses dois mundos, tentar ao máximo possível compatibilizar. E um aprendizado muito grande que eu tive nisso foi de entender que o conteúdo que você tem para poder apresentar, ele é o mesmo. O que muda são os formatos. Então, procurar também desenvolver uma inteligência, sabe? Em relação ao seu próprio conteúdo, de como que você organiza esse conteúdo ali, né? Em gavetinhas. Isso também, assim, foi um desafio, assim, que né? Um aprendizado. Isso vem com a maturidade e aceitar que a gente não erra, a gente aprende, sabe? Com certeza. Isso é muito, muito legal que você comentou. A gente teve um podcast com a doutora Priscila e a gente fez uma pergunta bem parecida para ela. Ela falou, eu diversifico muito os meus conteúdos. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui no Lapidário, eu vou postar um vídeo profissional, que eu estou aqui e tudo mais, mas o que mais engaja é quando eu tô no meu dia a dia e eu coloco conteúdo orgânico. De eu no consultório, eu com meu paciente, um paciente dando algum depoimento. Isso também engaja. Então, eu acredito que pro público que tá assistindo a gente é testar diferentes formatos. Isso, testar é muito importante. E dos meus aprendizados em relação a isso, veio também a se aceitar. Então, por exemplo, quando vinha um social media, né, contratado e falava assim, você tem que fazer isso, isso e isso. Né? Então, todo dia você tem que fazer isso. Essa rotina do todo dia, ela para mim é muito exaustiva. Por quê? Para eu fazer, eu até sou rápida para fazer, para gravar, né, e tudo mais. Só que, por que eu sou rápida? Porque eu penso muito, sabe? Então eu tenho que estruturar, eu faço esqueminha tático, para que aquilo seja gravado o mais rápido possível, né? Sim. Porque a gente tem repertório, organiza o repertório e comunica. E aí, então, eu cheguei a encontrar um modelo que para mim funcionava melhor. Então, assim, eu gostava de fazer a gravação do conteúdo concentrada. E num determinado formato também livre, sabe? Então, essa coisa de decorar não é comigo. Eu gosto assim, me entrega o tema, a gente entende qual é a mensagem, o que a pessoa tem que aprender ao final dessa mensagem. Então, o tema, o direcionamento ali estratégico e num dia só. Porque essa coisa do todo dia ali, pra mim, um pouquinho, pra mim, ela é muito desgastante. Tem gente que já prefere. Então, pra mim, eu tenho que ter isso na minha agenda. Eu falo, as pessoas olham pra mim e falam assim, como é que você dá conta de tantas coisas? Eu falo assim, porque a minha agenda é o meu guia. Se tá na agenda, vai acontecer. Agora, ter uma atividade ali repetitiva todos os dias, igual essa coisa de gravar conteúdo, aí eu tive que aprender que pra mim não funciona. Sim. Então, a gente vai encontrando um lugar próprio. É você se autoconhecer, saber o que funciona e testando diferentes formas. Pra gente também funciona exatamente assim. A gente pega um dia e grava todos os conteúdos, porque na correria a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer. Exato. E aí, se a gente acreditar, não, vamos fazer todos os dias um pouquinho, acaba deixando pra depois e acaba não fazendo. Exato. Que é o pior.
É melhor fazer do que não fazer. E assim, em relação ao complemento do conteúdo, aí eu já gosto da espontaneidade. Eu sou muito a favor, assim, acredito que a espontaneidade ela gera credibilidade. Porque é o momento que você tem de demonstrar a sua autenticidade, né? Sim. Essa sou eu. Se eu sou uma pessoa assim que eu gosto de estar sempre bem apresentada, isso, aquilo, ok, essa é a minha essência. Se eu sou uma pessoa que gosta de estar, sabe, assim, realmente, né, assim, não tanto cuidado, assim, com imagem, essa também sou eu. Você vai encontrando qual é o seu lugar, né? Mas eu acho que isso vem também da tentativa e erro, inicialmente. É uma rede de relacionamento, né? Então, não adianta a gente fazer uma impressão de fachada, porque a gente não consegue sustentar isso a longo prazo. Exato. Então, a autenticidade é o que vai gerar conexão com o público que está ali nos assistindo. E, Sil, a gente tem uma pergunta que é a pergunta do convidado. A gente fez para todos. Se você pudesse passar apenas uma mensagem para o pessoal que está aqui assistindo, qual seria essa mensagem? Olha, eu acredito que a gente precisa sonhar. A gente hoje, no mundo digital, de infoprodutores, a gente tem ouvido muito isso, assim, sabe? Sonhe, né? Dê asas aos seus sonhos. Isso é muito importante, mas também tem um risco aí. Porque você sonhar sem planejar pode dar muito ruim. Então, eu gosto muito dessa sequência, sabe? Sonhar, planejar, executar. Para que o seu sonho não se torne um pesadelo. Forte, né? Forte. Isso até vai virar um corte. Sabe por quê? Deixa eu até me justificar, assim. Eu acho um crime, talvez eu esteja falando algo até um pouco polêmico, assim. Eu acho um crime essa turma, sabe, assim, bastante ousada, falando assim para as pessoas, sabe? Abandonem suas atividades, seus empregos, rasguem suas carteiras de trabalho, abandonem os seus compromissos, né? Para você poder viver um sonho. Só que a realidade do empreendedor é que todo empreendedor, ele começa a sua ideia numa jornada dupla, sabe? Não é abandonando. É porque você, às vezes, precisa se manter ali no nível de segurança, mas é você trabalhando o dobro. Então, se eu vou empreender no fim de semana, à noite, de madrugada, Sim. sabe? Para poder ganhar consistência. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes eu vejo médicos assim, eles são médicos parceiros de uma clínica, tem lá a estrutura toda pronta para eles, né? Tem um dono ali de uma clínica servindo de modelo, de referencial, de inspiração, falando coisas que às vezes a pessoa até é um pouco resistente. Mas ela cria na ideia dela assim, vou montar o meu próprio consultório. E aí então ela vai com a cara e com a coragem. Só que todo negócio, ele passa por um processo de estruturação. E se você não tiver bagagem, você não tiver preparo, você vai sofrer mais. Então, é no intuito de poupar sofrimento, é que eu falo, olha, para que um projeto dê certo, olhe para a sua vida. Qual parte dela necessita de segurança? E qual parte dela está gritando por um protagonismo, por correr risco, sabe? Então, é não tentar apenas correr risco, né? E sim tomar decisões mais conscientes. Então, por isso, do sonhar, planejar e executar. E entender e aceitar que vai ser difícil no primeiro momento, vai trabalhar mais, vai trabalhar o dobro, mas assumir as responsabilidades. E é temporário. E é temporário. Se você acredita na sua ideia, né, e ela, né, tá bem forte em você, ela vai dar certo se você der os passos certos. Sim. Sim. Com genuinidade. É difícil essa palavra. Mas tem que ser algo genuíno mesmo. Sim. Tem que ser por propósito. Que assim a pessoa vai fazer, de fato, que esse sonho vire realidade. Sil, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu agradeço, obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi uma honra para mim. Para quem quiser te acompanhar, por onde eles podem te encontrar? A gente tem bastante conteúdo sobre gestão de clínicas médicas. Nosso Instagram, @sevengestão. E também no meu, @Silvane Castro. Show, Sil. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast do Lapidari. Até o próximo. Pedras transformadas, majestosas formas, refinados contornos, evocam um tipo de fascínio deslumbrante. O que é raro torna-se talismã, símbolo e inspiração. Raro é ser lapidari.
Um ecossistema em que renomados médicos da cosmiatria, anatomia e cirurgia plástica se unem intimamente ao conhecimento e à tecnologia. Lapidary for Future. Inspirando uma nova era de resultados e experiência. Em Balneário Camboriú e São Paulo. Medical Aesthetic Science. Uma requintada odisseia entre ciência, prática e tecnologia. Lapidary for Future.